sobre o que provoca a inflação e como resolvê-la. Olá, amigos da História! Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de História. E você está no canal Histórias para Todos, uma comunidade de ensino e aprendizagem. Boas-vindas! Nesse vídeo, você vai entender o que é inflação através do olhar não de uma economista, mas de alguém que já passou fome, Carolina Maria de Jesus. Ela foi uma escritora famosa, mas ela veio de uma origem muito humilde. Inclusive, foi catadora de lixo para sobreviver. Ela se tornou uma das escritoras mais famosas do mundo, com livros traduzidos para mais de 13 países, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, onde seus livros se chamava Quarto do Despejo, Diários de uma Favelada. Esse vídeo está dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos falar o que é a inflação e por que a alta do dólar preocupa tanto. Na segunda parte, nós vamos falar sobre por que a inflação é um problema da maioria, mas não de quem já tem muito dinheiro. Na terceira parte, nós iremos tratar sobre o que nós podemos fazer para viver melhor, mesmo em tempo de crises inflacionárias. Na quarta parte, eu vou te dar uma dica preciosa para o futuro e tem a ver com uma experiência histórica real lá dos Estados Unidos. Todas essas perguntas serão respondidas em diálogo com a história e com a literatura, através da obra da Carolina de Jesus. Se você quer aprender história de uma forma diferente, relacionando a outras disciplinas, como por exemplo a literatura, que é o que vamos ver nesse vídeo, e a temas do seu dia a dia, é importante que você marque a opção joinha, deixando o seu like, para que você possa receber outros conteúdos interpretados à luz da história de uma forma diferenciada. E agora, vamos à primeira parte. O que é a inflação e por que a alta do dólar preocupa tanto? Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Essa pergunta, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Escreveu Carolina Maria de Jesus em seu livro de estreia, Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. Inflação é algo que tem a ver com a escassez e, na prática, produz essa sensação horrível descrita pela Carolina de Jesus. Quanto menor for o poder de compra de uma pessoa ou de um povo, mais caro será o seu custo de vida. Portanto, inflação é um índice que serve para medir o custo de vida, ou seja, quão caro é para alguém viver. Uma das coisas que favorece o poder de compra de um povo é uma moeda forte. Por isso que a alta do dólar preocupa tanto, porque o dólar é considerado uma moeda tão forte e estável, ou seja, sofre pouca desvalorização, que o dólar é usado como parâmetro, ou seja, um padrão de medida na hora de vender e comprar no mercado internacional. Então, se um país, para conseguir acumular um dólar, ele precisa usar mais de sua própria moeda, então essa moeda está perdendo valor para adquirir produtos no mercado internacional. O real, que é a moeda do Brasil, quando foi criado, ele era equivalente a $1. Escreve aí nos comentários. Você sabe quem foi o criador da moeda real? E em que ano essa moeda foi criada? Antes da criação do real, foi preciso gerar uma espécie de poupança. Foi uma transição. Durante um período, a gente ficou com uma moeda que se chamava URV, Unidade Real de Valor. Essa unidade era equivalente a 647 cruzeiros reais, que era uma moeda anterior ao real.
Toda a estratégia, em resumo, consistia em fixar um preço de cada produto em URV, mas na hora de comprar, o consumidor pagava em cruzeiros reais. Isso garantia, na prática, que os produtos não oscilassem de preço, porque já estavam pré-fixados em URV. Dessa forma, o processo de contenção da hiperinflação ia se dando de forma lenta, e com os preços pré-fixados, o custo de vida ia se mantendo mais estável até cair. Com o tempo, com uma URV, conseguia-se comprar o que o dólar compraria. Foi nesse momento que passamos a ter o real e os preços já não eram mais fixados. Com o real, a gente comprava tudo que um dólar podia comprar. O real era uma moeda forte, com grande poder de compra. Em resumo, um real era equivalente a um dólar. Mas perceba, para isso acontecer, o Estado brasileiro teve que ter um plano econômico e garantir que este plano fosse cumprido à risca. O Estado precisou interferir na economia. Quem não conviveu com a inflação não sabe o que isso significa, até praticamente ela se tornar assustadora de novo. Porque quando a gente fala em alta do dólar, as pessoas pensam logo: puxa, não vou poder mais viajar agora para o exterior, apenas quando o dólar baixar. Acontece que, na verdade, as preocupações deveriam ser bem outras. Primeiro, o custo de vida vai aumentar em uma nação com a moeda fraca e desvalorizada. Viajar para o exterior é o de menos nesse caso. Segundo, o dólar não vai baixar. A gente é que tem que se preocupar em como valorizar de novo a nossa moeda. E a história nos mostra que a forma mais eficaz é quando o Estado tem um bom plano econômico e coloca ele em prática. E isso geralmente passa pelo gerenciamento dos preços. É preciso manter os preços fixos para impedir o aumento da inflação. Um país sem inflação é um país sem carestia. Com menos dinheiro você compra mais porque a moeda é forte. Mas para quem tem muito dinheiro sobrando, a inflação é um problema? Você acha que todo mundo tem o mesmo custo para viver? Ou seja, todo mundo sente a carestia nos preços da mesma forma? Não. Para ficar bem evidente, vamos usar esse exemplo. Se alguém ganha R$100 por mês, mas usa R$90 para viver, o custo de vida dessa pessoa é 90% ao mês. Mas uma pessoa que ganha R$1.000 ao mês e gasta 500 por mês para viver, essa pessoa tem um custo de vida de 50%, porque ela empregou apenas metade da sua renda. Ou seja, quanto mais rica for uma pessoa, menos ela vai sentir a inflação. Portanto, menos ela vai se importar com quem passa fome. Por isso, a Carolina de Jesus dizia que o Brasil devia ser governado por quem já passou fome. Ou, em outras palavras, o projeto de uma sociedade justa deve levar em conta os pobres. Agora, você já parou para pensar que quem exporta recebe em dólar e para essas pessoas é melhor o dólar em alta? Você sabe qual é o setor da economia que muito exporta no Brasil? Agricultura, indústria, comércio e serviços. O Brasil é um dos países que mais exporta alimentos no mundo. E por que no Brasil tem tanta fome? Quando se exporta, o preço dos alimentos fica mais caro, porque optou-se por receber em dólar, disponibilizando os produtos para exportação. Isso acaba desabastecendo o mercado interno e provoca um aumento maior na inflação. Lembra? Tem a ver com a escassez. E quem recebe em dólar sabe que está com uma moeda forte em mãos, por isso pouco se preocupa com a economia interna do país.
Carolina de Jesus compreendeu que esse movimento tinha a ver com uma visão que buscava apenas o lucro. Olha o que ela escreveu no seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. É assim que fazem os comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais e, quando apodrece, jogam fora para os porcos e os infelizes favelados. Mas o que nós podemos fazer para viver melhor, mesmo em tempo de crises inflacionárias? Antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se já, pois assim você irá conhecer assuntos relacionados à história de uma forma diferente, como algo que faz parte do seu dia a dia e vai contribuir para que a gente sempre leve conteúdos relevantes até você. E agora, respondendo à pergunta, o que podemos fazer para viver melhor em tempos de crises inflacionárias? Você vai ouvir muita gente falando para usar o talento, pesquisar preços e outras saídas individuais, mas a força para a mudança está no coletivo, buscando fortalecer as políticas públicas para os pobres, as escolas públicas, a saúde pública, tudo que for em favor do coletivo. E aí a gente chega na quarta parte. A dica, a partir da experiência dos Estados Unidos, foi em 1929, a famosa crise de 29. Foi tamanha a crise que a Bolsa de Valores, mais do que cair, quebrou. Houve muitas falências e desempregos. A literatura especializada indica que uma das razões dessa crise foi o liberalismo econômico, porque uma das premissas desse modelo de gestão é a não interferência do Estado na economia. Então, é o próprio mercado quem começa a ditar as regras. Mas, como a Carolina de Jesus compreendeu, o mercado preocupa-se apenas com o lucro. Então, na prática, o que aconteceu para provocar a crise de 1929? Os Estados Unidos, enquanto Estado nacional, não regulamentava mais preços nem as condições de competição. Era como se não houvesse alguém governando a economia. Não havia um planejamento. Os empresários fabricavam muitos produtos, o que a princípio foi muito bom para os consumidores, porque havia mais oferta, maior concorrência, e isso leva a uma baixa nos preços. Porém, com o tempo, a falta de um planejamento por parte do Estado de quanto era possível produzir para que a produção acompanhasse o nível de consumo, levou a uma produção excessiva e, com isso, os produtos começaram a ficar encalhados, pois já não havia quem comprasse, ainda mais porque a Europa já estava se recuperando dos efeitos da Primeira Guerra Mundial e a Europa comprava muito dos produtos fabricados nos Estados Unidos. E lembra o que os empresários costumam fazer quando o produto encalha? É aquilo que observou a Carolina de Jesus. Não se distribui aos pobres. Eles vão deixando envelhecer para ver quando o preço do produto tornará a subir. Com os produtos encalhados, as empresas tiveram que demitir funcionários. Sem os salários, os funcionários, que também eram consumidores, deixaram de consumir ainda mais. Isso acabou se tornando um ciclo que levou à quebra da bolsa, pois os investidores preocupavam-se com as vendas de produtos e estes não estavam mais sendo consumidos. A saída para a crise nos Estados Unidos não foi individual, foi coletiva. Não foi apenas buscar obras de caridade e assistenciais, mas sim em investir em um novo projeto de sociedade, através de eleições democráticas. Foi assim que o presidente Delano Roosevelt chegou à presidência dos Estados Unidos e implementou o New Deal, que traduzindo significa novo acordo. Novo acordo porque se rompeu um acordo com os empresários de não interferência do Estado na economia, porque naquele momento era preciso uma maior intervenção do Estado na economia. Esse acordo implicou em políticas públicas
tendo o Estado como protagonista, ou seja, o presidente podia intervir na economia para fixar preços, para estabilizar o custo de vida. E se você quiser acompanhar mais de perto esse material pedagógico, nos segue também em nossas outras redes sociais. Olha quanto conteúdo interessante disponibilizamos todos os dias no Instagram, no TikTok e em nossas fanpages. Esse acordo buscava recuperar a economia e, para isso, precisava gerar empregos para o povo ter renda. É importante uma nação se preocupar com o emprego do seu povo. E se você se preocupa em ter conhecimento para compreender a realidade à sua volta, entender sobre a história é fundamental. E esse canal pode te ajudar. Então se inscreva e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Obrigada e até a próxima!